O auditório estava mergulhado em um luxo que parecia sufocante. O brilho dos lustres de cristal refletia nas cabeças dos cientistas mais renomados do mundo, todos sentados em poltronas de veludo vermelho que custavam mais do que o aluguel do meu pequeno apartamento. Eu estava lá, mas não fazia parte daquela festa. Escolhi a última fileira, o lugar mais escuro e isolado possível, onde eu pudesse observar tudo sem ser notado por ninguém. O cheiro de café caro e perfumes importados preenchia o ar, criando uma atmosfera de sucesso absoluto e prestígio inabalável. No palco, o Dr. Harry Thorne parecia um deus moderno sob os refletores. Ele ajustou a gravata borboleta e sorriu para as câmeras, saboreando cada segundo do aplauso que ecoava pelas paredes altas do prédio. Ele estava ali para receber o prêmio máximo da medicina internacional. O resultado de 3 anos de trabalho intenso no laboratório NeoGen estava finalmente sendo coroado diante do mundo inteiro, mas eu sabia exatamente o que estava por trás daquela conquista brilhante. Thorne começou o seu discurso com a voz firme, projetando uma autoridade que ele cultivou durante décadas. Ele falou sobre o futuro da humanidade, sobre como a ciência não pode ter medo de dar passos largos e sobre como a inovação exige sacrifícios de quem tem visão. Foi então que ele fez algo que ninguém esperava. Ele parou de olhar para a plateia da frente e apontou o dedo diretamente para mim, lá no fundo da sala. As luzes de apoio me iluminaram de repente, e eu me senti como um alvo exposto no meio da escuridão. Thorne não me apresentou como o assistente que passou noites em claro, cuidando dos detalhes técnicos e da segurança da pesquisa. Ele soltou uma risada curta e sarcástica que foi captada perfeitamente pelos microfones potentes. Ele me chamou de assistente medíocre diante de todos os seus pares e das autoridades presentes. Ele disse em voz alta que eu era o tipo de pessoa que atrasava o progresso da civilização por causa de escrúpulos desnecessários e medos infantis. Segundo ele, eu quase arruinei a pesquisa mais importante do século, porque insistia em seguir protocolos éticos que ele considerava atrasados, lentos e burocráticos. Ele afirmou, com uma arrogância que chegava a ser palpável no ar, de que o verdadeiro sucesso só veio quando ele teve a coragem de ignorar minhas preocupações éticas e fazer o que precisava ser feito para atingir o resultado final. As pessoas ao meu redor começaram a cochichar e a se afastar levemente. Algumas me olhavam com pena, outras com o mesmo desprezo que Thorne exalava no palco. Eu não me mexi, não tentei me esconder ou protestar aos gritos contra aquela humilhação pública. Eu apenas permaneci em silêncio absoluto, sentindo o peso do pequeno dispositivo de metal frio escondido dentro do meu bolso. Eu olhava fixamente para Thorne, vendo o homem que um dia eu admirei como mentor se transformar completamente em um monstro movido apenas pelo ego e pela sede de fama. Ele continuava a falar sobre como a ciência precisava de líderes fortes e implacáveis, não de seguidores fracos e sentimentais como eu. Eu respirei fundo, sentindo o ar pesado do auditório entrar nos meus pulmões. Tirei a mão do bolso de forma discreta, revelando o pequeno controle remoto. Era um comando simples que eu tinha preparado com cuidado para aquele momento exato da cerimônia. Eu sabia que a justiça nem sempre vem de forma rápida ou gentil, mas naquele dia ela seria cirúrgica. Apertei o botão principal com o polegar, mantendo o rosto completamente inexpressivo. Mantive meu olhar fixo em Thorne, que ainda sorria para os fotógrafos, ignorando o que estava prestes a acontecer sob seus pés. Eu pensei comigo mesmo que a ciência constrói o futuro, mas a arrogância costuma cavar o próprio abismo de quem a carrega. De repente, as luzes do teto começaram a oscilar violentamente, criando um efeito de estrobo que desorientou a plateia. Um som de estática agudo tomou conta das caixas de som, interrompendo a frase triunfante de Thorne. Ele parou de falar, olhando para os lados com uma expressão confusa. Os telões gigantes que deveriam mostrar os logotipos do laboratório e os gráficos de eficácia do soro regenerativo mudaram de cor subitamente. Em vez de dados técnicos brilhantes, imagens cruas e perturbadoras começaram a preencher o espaço. Eram rostos de pessoas reais, homens e mulheres que viviam nas ruas e que tinham desaparecido sem deixar rastros nos últimos meses, agora aparecendo em relatórios médicos secretos que detalhavam reações adversas terríveis que Thorne tinha escondido propositalmente de todo mundo. O pânico começou a se espalhar pela plateia elegante conforme as imagens passavam.
E Thorne tentou gesticular freneticamente para que os técnicos desligassem o sistema, mas os arquivos estavam sendo transmitidos por uma rede externa que ele não podia controlar. Eram os registros reais e cruéis das cobaias humanas usadas ilegalmente nos porões do laboratório. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Thorne estava paralisado no centro do palco, vendo seu maior momento de glória se transformar em uma exposição pública de crimes que ninguém no mundo poderia perdoar. O silêncio que se seguiu ao choque inicial foi muito mais pesado do que qualquer aplauso que ele já tinha recebido na vida. Tudo começou 3 anos antes daquela noite no auditório. Eu me lembro perfeitamente do dia em que entrei no laboratório NeoGen pela primeira vez. Eu estava animado, porque queria usar meu conhecimento para curar doenças raras, algo que sempre foi meu sonho. Naquela época, Harris Thorne era meu ídolo. Ele era um médico que todos respeitavam e eu me sentia um privilegiado por ser seu assistente de pesquisa. O laboratório ficava em um nível subterrâneo, um lugar onde a luz do sol nunca entrava. O ambiente era dominado por luzes fluorescentes que nunca apagavam e um cheiro constante de antisséptico que parecia impregnar minhas roupas e até o meu cabelo. Era um lugar frio e impessoal. Minha vida era resumida ao trabalho e ao meu pequeno apartamento. Meu quarto era um espaço simples, com uma cama estreita e prateleiras improvisadas que estavam lotadas de livros de bioética. Eu passava as madrugadas lendo sobre o que era certo e errado na ciência, ou tentando conciliar a pressa da inovação com o respeito pela vida humana. No início, Thorne era um mentor atencioso. Ele me ensinava as técnicas mais avançadas e discutíamos os avanços da genética durante o almoço. Mas, conforme o tempo passava e os resultados do soro regenerativo demoravam a aparecer, a máscara de bondade dele começou a cair. Ele começou a se mostrar um homem impaciente e frio. As tensões no laboratório aumentavam a cada dia. Thorne passou a exigir que eu ignorasse os protocolos de consentimento informado. Ele dizia que assinar papéis e explicar riscos para os pacientes eram burocracias inúteis, que apenas serviam para atrasar o progresso. Ele queria correr. Ele precisava de resultados rápidos para apresentar aos investidores e garantir mais verbas para sua pesquisa. Mas quando eu tentava argumentar sobre a segurança das pessoas, ele apenas dava uma risada sarcástica. Ele dizia que eu era um assistente limitado e que minha preocupação com a ética era apenas uma prova da minha mediocridade. Aquilo me machucava, mas eu continuava ali. A verdadeira escuridão de Thorne se revelou quando descobri o que acontecia nos níveis mais baixos do prédio. Ele começou a recrutar moradores de rua da região para testes humanos. Ele oferecia comida quente e a promessa de um abrigo seguro, mas a realidade era muito diferente. Eu vi homens e mulheres sendo transformados em cobaias para um soro regenerativo que ainda era instável demais para qualquer teste sério. Eles não sabiam o que estava sendo injetado em suas veias. Quando confrontei Thorne sobre essa crueldade, ele nem se deu ao trabalho de negar. Ele me olhou com desprezo e disse que grandes avanços exigiam sacrifícios de quem não tinha nada a oferecer ao mundo. Para ele, aquelas pessoas eram descartáveis e invisíveis. Foi naquele momento que a nossa relação de mentor e aprendiz se quebrou para sempre. Eu não podia simplesmente sair dali e deixar que ele continuasse com aquele crime. Então, decidi ficar e lutar nas sombras. Começou uma guerra fria dentro do laboratório. Thorne me dava ordens ríspidas e eu as cumpria sem reclamar, mantendo um rosto calmo. No entanto, assim que ele virava as costas, eu começava o meu trabalho real. Eu sabotava silenciosamente os relatórios falsos que ele preparava para esconder os efeitos colaterais. Enquanto ele escrevia que o soro era um sucesso absoluto, eu coletava evidências das reações adversas horríveis que ele escondia nos porões do laboratório. Eu via a pele das cobaias sofrer transformações estranhas e as células se degradarem em vez de se regenerarem. Eu fotografava cada prontuário e salvava cada vídeo das câmeras de segurança em um dispositivo escondido. A arrogância de Thorne era tão grande que ele nem desconfiava de que seu assistente estava documentando cada um de seus crimes. O clima entre nós era pesado, carregado de um silêncio que dizia muito mais do que as palavras rudes que ele usava comigo. Eu via o orgulho dele crescer conforme a data da apresentação mundial se apresentava, e eu sabia que precisava ser paciente. Cada humilhação que eu sofria servia apenas para fortalecer minha vontade de garantir que a verdade aparecesse.
Eu esperava o momento em que ele estaria no topo para mostrar o tamanho do buraco que ele tinha cavado. Poucos dias antes daquela grande noite no auditório, descobri os planos finais de Thorne em seu escritório. Enquanto ele bebia um gole de água distraído, vi as notas sobre o experimento final. Ele estava tão desesperado por reconhecimento que decidiu fazer algo extremo. Injetaria a versão mais instável do soro regenerativo em si mesmo durante a apresentação mundial. Ele queria se provar um gênio diante das câmeras. Percebi que não bastava denunciar seus crimes. Eu precisava garantir que a verdade sobre a origem cruel dos dados e a falha da fórmula fossem expostas no momento em que ele se sentisse um deus. No presente, o auditório estava mergulhado em um caos silencioso. Thorne, no centro do palco, olhava para os telões com terror. Os rostos das pessoas que ele usou como cobaias preenchiam o espaço. A luz das câmeras agora parecia um holofote sobre um crime. Eram nomes de pessoas que a sociedade esqueceu, mas que agora gritavam ali. O público começou a se levantar. O murmúrio de desaprovação cresceu até se tornar um barulho ensurdecedor de indignação. Thorne tentou se defender, balbuciando palavras sobre progresso e sacrifício, mas sua voz não tinha mais autoridade. Foi nesse momento que o soro começou a agir. A ciência que Thorne tanto se orgulhava de ter dobrado decidiu cobrar o preço. Vi a cor fugir do seu rosto e suas mãos tremerem. A regeneração celular forçada estava causando um colapso em cadeia. Sua pele começou a apresentar manchas escuras e a textura parecia estar se desfazendo como papel molhado. Ele tentou se segurar no púlpito, mas suas pernas falharam. Thorne estava desmoronando fisicamente diante de bilhões de pessoas que assistiam à transmissão. O pânico tomou conta da frente do palco. Seguranças e paramédicos hesitaram ao ver o estado em que ele se encontrava. A degradação era acelerada e visível. Thorne caiu de joelhos, soltando um som que não parecia humano, enquanto a polícia entrava pelas portas laterais para prendê-lo por crimes contra a humanidade. Ele se tornou o maior exemplo vivo de seu próprio erro ético. A glória que ele buscou se transformou em uma vergonha eterna. Observei tudo da última fileira, mantendo a mesma calma que me acompanhou durante os últimos 3 anos. Não senti alegria com a dor dele, nem satisfação em ver sua ruína física. O que eu sentia era um alívio pesado. Como se o ar estivesse limpo depois de tanto tempo impregnado por mentiras. Eu sabia que o futuro dele seria escrito em tribunais e prisões, não em congressos médicos. Sem dizer uma palavra, me levantei e caminhei em direção à saída, ignorando a confusão dos jornalistas. Enquanto caminhava pelas ruas frias, longe das luzes do centro de convenções, sentia o peso do disco rígido no meu bolso. Ali estava o resultado de todas as minhas noites em claro, no laboratório de pesquisa e das horas de estudo no meu pequeno apartamento. Em segredo, desenvolvi a cura real, uma fórmula que não exigia sacrifícios humanos, que respeitava os protocolos e realmente funcionava para tratar as doenças raras que eu tanto queria curar. Tinha feito isso sozinho, sem os recursos dele, mas com a honestidade que ele desprezava. Parei em frente a um hospital público de pesquisa. Era um lugar humilde, mas cheio de pessoas que realmente se importavam com a vida. Deixei o disco rígido em um envelope na recepção. O envelope era simples, mas carregava o peso de anos de trabalho silencioso e ético. Não havia meu nome, nem pedidos de recompensa. Não precisava de aplausos. Ver aquela pesquisa chegar às mãos de quem a usaria para o bem era tudo o que eu queria. Voltei para casa e sentei na minha poltrona velha. O silêncio do meu apartamento agora era de paz, não de medo. Olhei para a estante e entendi que minha jornada não era sobre derrubar um homem, mas sobre manter a própria humanidade intacta em um mundo que tenta nos corromper. A jornada foi longa, mas eu estava em paz. No fim, o peso de uma consciência limpa é a única glória que sobrevive ao tempo.